Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Se você tem nos acompanhado, é bom ter você de volta. Se é a primeira vez que nos encontramos, eu sou o professor Ricardo Pérez e nós já estamos na 17ª aula. As que você perdeu estão na playlist que vai aparecer como card ao final do vídeo. Você assistiu o vídeo em que falamos do movimento monástico de um modo geral? Esse aqui, do card no alto da tela. Coloca na fila para você assistir depois e completar o assunto, porque hoje vamos tratar de uma particularidade muito importante da história do monaquismo. Eu estou me referindo ao missionarismo. Entre os séculos 6 e 9, os monges tiveram um papel decisivo na expansão do cristianismo nas Ilhas Britânicas e no norte da Europa. Nós vamos conhecer esse processo e alguns dos nomes mais importantes que o levaram adiante. Mas antes, se você tem acompanhado os vídeos do curso, não deixe de compartilhar mais esse vídeo, para que mais pessoas possam também se integrar a essa nossa comunidade de História da Igreja. E vamos ao vídeo. Nas Ilhas Britânicas, os celtas já tinham aceitado o cristianismo pelo menos desde o início do século IV, ainda durante o tempo do domínio romano. Porém, como aconteceu em todo o Império Romano do Ocidente, a Inglaterra também ficou à mercê das invasões germânicas e no século V, o sudeste da ilha foi ocupado por anglo-saxões que ainda não conheciam o cristianismo. A cristianização dessa região, especialmente da Irlanda, é fortemente marcada pela ação de São Patrício. A data de nascimento dele é um pouco incerta, em torno do ano 385, assim como a sua morte em torno do ano 461. Ele nasceu provavelmente na Escócia, em uma família cristã. Aos 16 anos, foi capturado por piratas e vendido como escravo na costa da Irlanda, servindo em meio aos pagãos. Nesse período, apegou-se mais à sua fé. Depois de 6 anos, São Patrício fugiu e foi dar na costa do Reino Franco. Lá conheceu São Martinho de Tours e se instruiu na fé sob a orientação de São Germano. Depois peregrinou pela Península Itálica, onde conheceu a vida dos mosteiros, que vai ser muito importante na missão que ele vai receber no ano 432 pelas mãos do Papa Celestino I, que o consagrou como bispo e o enviou para evangelizar a Irlanda. Nós podemos resumir o método de evangelização de São Patrício na Irlanda em 3 pontos. Primeiro, usou da cultura local para ensinar a fé. Segundo, criou pequenas comunidades e formou o clero local. E terceiro, fundou muitos mosteiros, que serviam de referência para os fiéis e se transformaram em celeiros de santidade que vão contribuir muito para a evangelização da Irlanda, das Ilhas Britânicas e do norte da Europa. Apesar da resistência dos druidas celtas, que chegaram a colocar a vida do santo em risco, São Patrício alcançou pleno êxito e é considerado evangelizador e padroeiro da Irlanda. Notem que ele não foi monge, mas foi o fundador de mosteiros que deram fecundos frutos na evangelização da Irlanda e da Europa. São Patrício, então, é o nome mais lembrado quando se trata da evangelização da Irlanda. Porém, preparando essa aula, eu encontrei muitos outros santos irlandeses e eu quero compartilhar a riqueza dessa história com vocês. Entre tantos santos que vieram dos mosteiros irlandeses, não podemos deixar de falar de Santo Enda de Arran. Ele era destinado a herdar a coroa de um dos vários reinos da ilha da Irlanda, até o dia em que o príncipe Enda visitou a irmã, Santa Fanchea, na abadia em que ela vivia. Através de sábias palavras e sinais divinos, a irmã o convenceu a abandonar as glórias desse mundo. Assim, Enda visitou Roma, foi ordenado e retornou à Irlanda. Na volta pediu a seu cunhado, que era rei, que lhe cedesse a ilha de Arran para construir um mosteiro. Na ilha árida e batida pelas intempéries, Enda ergueu uma comunidade extremamente austera
e que deu imensos frutos para a Irlanda. Muitos santos irlandeses visitaram Santo Enda e se edificaram com seu exemplo de piedade e austeridade. São Columba se liga à história de Santo Enda de Arã por meio de dois santos com o mesmo nome, Finian. O primeiro, San Finian de Clonar, havia conhecido Santo Enda de Arã e, inspirado por ele, fundou o mosteiro de Clonar. Na escola monástica de Clonar, São Columba fez seus estudos. Em seguida, São Columba iniciou sua vida religiosa no mosteiro de Moville, este fundado pelo outro Finian, San Finian de Moville, que havia sido discípulo de Santo Enda. Após um desentendimento com San Finian de Moville, como a gente vê, às vezes até os santos têm aí suas briguinhas. Mas depois disso, São Columba preferiu partir e foi em direção à Escócia. Ali, fundou um mosteiro em Iona. Evangelizou as tribos locais, fazendo muitas vezes o papel de pacificador entre elas. Seguindo a tradição dos mosteiros irlandeses, também criou uma escola monástica para alfabetizar os povos próximos. Seu mosteiro se transformou em um centro de irradiação missionária em todo o norte da Grã-Bretanha. Mas nem todo santo que nós vamos falar hoje é britânico ou irlandês. Santo Agostinho de Cantuária era romano. Monge beneditino, era prior da abadia de Santo André quando partiu para a Grã-Bretanha em 595, chefiando a missão gregoriana, através da qual o Papa São Gregório Magno planejou evangelizar os povos anglo-saxões que ocupavam a Inglaterra. Lembremos-nos de que desde antes de São Patrício, os celtas, antigos habitantes do território, já tinham sido cristianizados. Porém, a Igreja celta se recusava a enviar missões aos anglo-saxões, pois nutria ressentimentos contra o povo invasor. Não é menos notável que os invasores tampouco aceitariam de bom grado ser catequizados por um povo a quem haviam derrotado e a quem desprezavam. Assim, Agostinho chegou à Grã-Bretanha e se dirigiu a Cantuária, capital de um reino local cujo monarca havia se casado com uma princesa franca. Como nós sabemos, os francos eram cristãos. Prevendo acertadamente que isso lhes daria alguma vantagem, o Papa enviou os missionários a esse destino primeiramente. Depois de converter o rei ao cristianismo e fundar um mosteiro nas aforas da capital, Santo Agostinho de Cantuária viu sua missão atingir um sucesso crescente. Em apenas 2 anos, milhares de anglo-saxões já haviam sido batizados. No sentido inverso ao de Santo Agostinho de Cantuária, que foi do continente europeu para as Ilhas Britânicas, temos São Columbano, que foi da Irlanda para o continente. De família nobre, Columbano era culto e inteligente. Estudou no mosteiro de Bangor, no norte da Irlanda, conhecido por ter as regras mais severas da ilha. Alimentou-se espiritualmente em vários outros mosteiros, até que ele próprio fundou um mosteiro, onde esteve por 10 anos. Contava 50 anos quando partiu em missões pela Europa continental. Desembarcou no Reino Franco em 590, quando este reino ainda vivia sob a dinastia merovingia. Fundou por lá mosteiros e se dirigiu à Suíça, onde deixou seu discípulo São Galo, que fundou um mosteiro que hoje leva seu nome. No Reino Lombardo, tornou-se conselheiro do rei, mas retirou-se quando o monarca se deixou seduzir pelo arianismo. Note que estamos retomando elementos de aulas passadas. O Reino Franco, o Reino Lombardo, que ameaçou a cidade de Roma tantas vezes, deu origem à reação dos francos e à doação de Pepino, criando os estados pontifícios, e a heresia ariana. Se você perdeu essas aulas, selecione os cards que eu vou colocar em seguida, um após o outro, sobre os reinos germânicos, sobre as heresias, que contém a descrição sobre a heresia ariana, e assim você pode ficar atualizado sobre esses assuntos também, se por acaso estiver perdido. Voltando a São Columbano, após abandonar o rei Lombardo, ele fundou o mosteiro de Bobbio, que foi famoso por toda a Idade Média e onde o santo viveu o resto de seus dias, depois de ter evangelizado o Reino Franco, evangelizado a região da Suíça, o Reino Lombardo, ele encerra nesse mosteiro.
Outro belo fruto da fecundidade espiritual dos mosteiros irlandeses foi São Willibrordo. Nasceu no norte da Inglaterra, mas formou-se espiritualmente naqueles mosteiros da Irlanda. Em 690, desembarcou com 11 companheiros na Frísia, o norte da Holanda. Ali exerceram fecundo trabalho missionário. Atuaram também na Dinamarca, na Bélgica, Luxemburgo e centro da Alemanha, fundando mosteiros e realizando conversões entre os pagãos, pois aquela região, nesse tempo, ainda não tinha sido convertida. Tornou-se bispo e trabalhou junto com São Bonifácio na consolidação da evangelização da Alemanha. São Bonifácio também nasceu na Grã-Bretanha e teve formação beneditina. Foi missionário na Alemanha e conta-se que convertia os pagãos aos milhares. No ano 722, foi nomeado bispo de toda a Germânia. Dedicou-se a partir daí à evangelização, especialmente da Saxônia. Morreu como mártir na Frísia, atacado por frísios que ainda não tinham aderido à fé católica. Vamos agora nos dirigir um pouco mais para o Oriente para conhecermos São Cirilo e São Metódio. Eles eram irmãos e tinham nascido na Macedônia, próxima à Grécia, em uma família cristã. Metódio, o mais velho, foi prefeito da importantíssima cidade de Constantinopla. Cirilo, o mais novo, recebeu profunda formação clássica. Muito culto, foi enviado pelo próprio imperador bizantino em diversas missões diplomáticas. Tudo começou a mudar quando Metódio, em data não muito precisa, abandonou a carreira política e ingressou em um mosteiro. Em 861, Cirilo se uniu a ele. Mais tarde, quando o rei da Morávia pediu ao imperador bizantino que lhe enviasse missionários cristãos, os dois irmãos monges foram escolhidos e iniciaram a obra que os deixou eminentes, a evangelização dos povos eslavos. Para facilitar a evangelização, São Cirilo criou um alfabeto próprio para os eslavos, que ficou conhecido como cirílico e é o alfabeto russo que nós conhecemos hoje. Ele passou a celebrar a liturgia nesse idioma. Foi muito criticado por isso, já que as línguas litúrgicas na época eram o latim e o grego. Contudo, o Papa Adriano II aprovou o uso do alfabeto cirílico e reconheceu o valor do trabalho missionário dos dois irmãos. Ao final desse vídeo, eu espero que você tenha percebido o impulso evangelizador e missionário que os mosteiros exerceram nessa etapa do cristianismo. O testemunho de uma vida ascética, a força de sua oração e a atuação fora de seus muros fizeram dos mosteiros um instrumento da ação do Espírito Santo para renovar a vida da igreja. E eu tenho um recado para você que tem acompanhado o curso. Está fixado nos comentários e eu espero que você possa dar uma olhada. Aproveite e comente em seguida qual desses santos você ainda não conhecia. Gostou deles? Ao longo do curso, muitos outros aparecerão. Qual é seu santo de devoção? Comenta aí, para que eu dê uma atenção especial quando chegar o período histórico dele. Eu agradeço a você por comentar, por compartilhar o vídeo. Vamos fazer esse curso chegar a mais pessoas, para que mais gente possa conhecer a história da igreja sem distorções. Obrigado pela sua companhia e fique com Deus.